Muito bem, sejam bem-vindos ao meu canal Prime Toolbox. E hoje eu quero fazer um adendo àqueles vídeos que eu fiz sobre o alicate da Marvel. Esse alicate aqui. Houveram algumas informações, algumas descobertas que eu fiz posteriormente a ter gravado aquele vídeo e eu preciso de trazer essas informações para a gente ter uma noção mais acurada a respeito do propósito para qual esse alicate aqui foi designado. A Marvel, como a gente sabe, né, é uma empresa japonesa. A gente pode ver aqui escrito no cabo do alicate Made in Japan, e eles são especializados ali em produtos desenvolvidos ali para o setor de elétrica, né, como se fosse uma Klein Tools, por exemplo, lá no Japão. E esse alicate aqui, as informações que a gente tem disponível sobre ele, né, em inglês, são de certa forma escassas. A maior parte do conteúdo está em japonês, então essa barreira do idioma acaba dificultando um pouco acessar essas informações, mas hoje em dia a gente vive numa era de inteligência artificial, então com a ajuda ali de tradutores, né, usei o tradutor DeepL, que eu considero ele muito bom, muito preciso, e eu encontrei a página lá no site japonês da Marvel e encontrei umas informações interessantes sobre esse alicate aqui. No caso, o modelo dele, MVF200S. E o que ele tem de especial? Vamos lá. Nos vídeos que eu fiz sobre a comparação de corte, alicate de corte, eu usei esses tipos de cabo aqui, né? Não exatamente esses dois, mas cabo de cobre multifilamento. Então, esse tipo de cabo é o que a gente usa, esse alicate aqui. A Knipex especifica que esse alicate pode cortar um cabo de cobre multifilamento de até 15 milímetros, né? Então aqui eu tenho um cabo 6, um cabo 10, então ele ainda vai ter uma boa margem ali para cima disso, né? 5 milímetros para cima, então está dentro das capacidades dele e ele vai cortar sem problema. E esse aqui também corta, mas só que qual que é o pulo do gato? Ele não foi feito para cortar esse tipo de cabo aqui multifilamento. Na verdade, ele foi feito para resolver um problema lá do mercado japonês. Ele foi desenvolvido para cortar dois tipos de cabo, que é o cabo VVF e o cabo IV. Esses dois cabos, o VVF ele é um cabo plano que parece bastante com o cabo Romex americano ou plastichumbo que a gente tem aqui no Brasil. E o cabo IV, ele é um cabo multifilamento, mas ele é de filamentos sólidos, né? Então, ele é parecido com esse cabo aqui, óbvio que a bitola dele não é grande assim, né? Esse aqui é um cabo de cobre nu, ele vai ter 7 filamentos de fio sólido, então, só que de diâmetro menor, né? Cada filamento tem um diâmetro menor. Então, o Marvel foi feito para cortar esse tipo de cabo aqui, ó, cabo de múltiplos filamentos sólidos, e o cabo VVF também ele tem 3 filamentos sólidos. Eu lembro que eu peguei um cabo, um desse aqui, por exemplo, ó, e percebi que se eu pegar esse aqui da Knipex, que foi feito para cortar cabo de múltiplos filamentos, ele corta isso aqui com extrema facilidade. A lâmina dele, a gente pode ver que ela é menos afiada aqui na base, mais afiada aqui na ponta, além de formar esse ângulo aqui parecendo uma tesoura. Esse tipo de cabo aqui, né, a gente também, Knipex corta ele com muita facilidade. O Marvel, novamente, a gente corta, mas a sensação de corte do Knipex é mais leve. Cortando aqui na ponta, eu sinto ele mais leve, porque a lâmina aqui na ponta aqui, ela é mais afiada, né? E tem aquele efeito guilhotina que eu comentei também. E esse cabo aqui de múltiplos filamentos, também com muita facilidade. E o Marvel, ele vai cortar mais amassando aqui. Na ponta que ele vai cortar com mais facilidade. Primeira atualização é a respeito do propósito desse pivô, né? Lá no site da Marvel, especifica que ele tem 2 propósitos, que é reduzir a carga para maior conforto do usuário através do deslizamento automático do pivô. Então, quando o alicate abre, ele vem para essa posição de cá. Quando ele fecha, o pivô desloca automaticamente. Eu acredito que isso deve criar um vetor contrário na hora que ele fecha, que cancela essas forças. E aí tem um efeito amortecedor. Ao mesmo tempo, quando ele desloca, ele fica levemente excêntrico, então a gente também vai ter um pivô excêntrico. Mas, de acordo com a Marvel, a principal função desse pivô aqui é amortecer impacto. E agora,
Sobre o cabo IV. Aqui no Brasil, é muito difícil de encontrar esse cabo IV, VVF. Eu acredito que pode até ser que encontre, mas em lojas de elétrica muito especializadas. É porque é um cabo do padrão japonês. Consegui um pedaço desse tipo de cabo aqui, né? Um cabo de fios rígidos nu. Só que a bitola desse cabo aqui é muito grande, está muito além da capacidade do Marvel. Então eu retirei uns filamentos para ficar mais próximo da quantidade de cobre que ele vai cortar num cabo VVF ou em um cabo IV. Então aqui a gente tem 2 fios sólidos de cobre de aproximadamente uns 4 milímetros, talvez 3, 4 milímetros cada. E o Marvel, ele foi feito para cortar esse tipo de cabo aqui. A Knipex não especifica que é para cortar cabo sólido de cobre. Lá diz cabos de múltiplos filamentos, e tem uma diferença. Esse cabo aqui é muito mais difícil de cortar do que um de múltiplos filamentos, e se a gente tentar cortar com ele, vai acabar danificando a lâmina. Um cabo sólido de bitola menor, talvez até uns 2 milímetros, eu acredito que ele corta. 2 milímetros ele vai cortar bem. Mas passou disso, já é arriscado danificar a lâmina. Enquanto o Marvel, ele foi projetado especialmente para cortar esse tipo de cabo. Então a gente pode ver aqui como ele vai cortar e com facilidade, e o corte fica muito bem feito, né? A diferença é que o cabo IV vai ter uma capa aqui por dentro, né? O cabo VVF. E o cabo IV são 7 filamentos sólidos de bitola menor. Então, se a gente considerar mais ou menos a área de cobre ali, né? A gente vai ter mais ou menos a mesma quantidade de cobre que teria num cabo IV. Então, eu acredito que fica legal para esse teste. Uma outra coisa que a gente pode notar nas lâminas aqui do Marvel é que elas são menos agudas, né? Elas são feitas para cortar fio sólido, então elas não podem ser muito afiadas. Aqui na ponta eu reparei que ela é mais afiada nessa ponta aqui e menos afiada aqui na base da lâmina. Então eu vou deixar esses 2 cabos aqui de lado e vamos pegar um único cabo sólido. Esse alicate aqui ele não é feito para cortar cabo sólido, então eu vou deixar ele aqui de lado e a gente vai fazer uma comparação com outros alicates para a gente ver a eficiência aqui do Marvel em cortar um cabo sólido de cobre, né? Começando aqui pelo alicate de corte diagonal da Knipex, modelo 7422-200. Então aqui no meio, deslocou para a base, finalizou. Ele vai cortar bem, mas exige um esforço. Outra opção que a gente tem é o alicate Linesman, né? E ele corta muito mais fácil do que aquele outro de corte diagonal, devido ao cabo maior e ao pivô adiantado. E esse aqui é uma novidade, né? Depois eu quero fazer um vídeo mostrando ele. Ele tem 250 milímetros de tamanho, um bitelo de alicate, e os gumes são centralizados. Observa que ele tem uma forma de X, né? Então ele lembra o Cobalt, né? Os gumes, eles são simétricos, ao invés de um alicate de corte diagonal, que a gente vê que o gume ele é deslocado para o lado aqui de baixo. É bem mais fácil ainda do que com o Linesman, né? Lembra um pouco o Linesman, um pouco mais leve, eu acho. Agora, um outro alicate interessante que a gente pode usar é o Cobalt, né? Tem o Cobalt XL e esse aqui de todos até agora, muito fácil. E o Cobalt, então, a gente corta esse fio de cobre aqui com extrema facilidade, mas tem essa questão, né? Ele vai deixar esse perfil aqui de corte. Em alguns casos isso não vai ser problema, em outros pode atrapalhar. A gente pode estar preferindo um corte mais flat, né? Mais plano. E aí o alicate que vai proporcionar um corte mais plano vai ser esse aqui. Apesar dele ser para cortar cabo de aço, o cobre é um material relativamente macio e a gente consegue fazer cortes planos em um fio rígido. O foco aqui, a gente consegue fazer cortes planos em um fio rígido de cobre usando esse cortador de cabo de aço. Isso é interessante na hora de encaixar em um terminal, por exemplo. A gente não vai ter uma ponta sobressaindo que pode resultar em um mau contato, né? A gente vai ter mais área de contato ali na hora de encaixar em um borne, por exemplo, e vai cortar
Muito fácil, afinal ele é feito para cortar cabo de aço, né? A gente pode ver que ele tem uma área de cisalhamento aqui muito robusta, dá conta do cobre aqui com facilidade, né? O cobre é bem mais macio do que o aço. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, embora menos própria para isso, né, é o alicate de corte frontal. Esse aqui, tipo torquês compacto, vai exigir um pouco mais de força que o Cobalt, mas também corta bem. E agora, finalmente, o Marvel, né, que também, de todos esses, esse aqui usa cisalhamento, os outros compressão. E o Marvel, a gente pode ver aqui, de todos eles, até mesmo o Cobalt, o Marvel vai cortar esse cabo aqui com extrema facilidade. Então a gente vai ter a facilidade próxima da do Cobalt, um pouco mais leve eu sinto na mão. O Cobalt precisa de um pouco mais de força, talvez iniciando aqui, escorregando para a base. Agora o Cobalt fica mais leve, mas cortando aqui no meio, o Cobalt fica mais pesado. E o Marvel, ele vai cortar esse cabo aqui com muita facilidade e a gente não sente o choque na mão graças a esse sistema de absorção de impactos. Então aqui a gente já vai estar usando ele para um serviço parecido para o qual ele foi designado, né, para o qual ele foi projetado para fazer. Como eu expliquei, o cabo IV e o cabo VVF são de múltiplos filamentos sólidos. Então, cortando filamento sólido, a gente vai ter uma noção melhor do que para ele serve. E graças a esse pivô, vamos chamar de pivô dinâmico, né, que funciona como um amortecedor, a gente não sente aquela pancada. Então, para quem trabalha com fio sólido, esse aqui é o melhor alicate que eu já vi para fio sólido até hoje. E eu cortei esse cabo aqui com serra sabre, né, de tão bruto que ele é. E existe alicate que corta isso aqui. São alicates muito grandes, eles parecem mais um corta-vergalhão, tem cerca ali de 40, 50 centímetros ou mais ali de tamanho. Então é isso, eu espero ter esclarecido mais essa questão sobre esse alicate Marvel, né? É uma ferramenta excelente e inicialmente, né, eu cometi o equívoco de achar que ele foi feito para cortar esse tipo de cabo, né? Por isso que ele tinha um corte. E ele corta, obviamente. Se ele corta fio sólido, ele corta esse tipo de cabo. Porém, esse alicate aqui, né, ele é melhor para isso, porque a lâmina é mais afiada. Não se esqueça aí de deixar o like. Se você tem algum parente, algum amigo que gosta aí de ferramentas premium, manda esse vídeo aí para ele. E até o próximo vídeo.